Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então vamos responder a pergunta: Deus não é amor? Então por que não são todas as pessoas que serão salvas? Bom, quando nós lemos as Escrituras, de fato nós vamos encontrar essa declaração desta forma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4 e versículo 8. Mas Deus também tem outros atributos. E não existe um atributo de Deus ao qual todos os outros atributos se curvam. Deus mantém os seus atributos em equilíbrio. Agora, se nós podemos, dentre todos os atributos de Deus, destacarmos um, nós vamos destacar aquele que a Bíblia destaca. Ou seja, qual dentre todos os atributos de Deus, Deus dá mais destaque? Qual que Deus quer que você realmente saiba e saiba muito bem que ele possui? Qual é esse atributo? O profeta Isaías vai responder ali no capítulo 6 do seu livro. E nós vamos ler o capítulo 6 do livro do profeta Isaías e vamos chegar a esse atributo. Diz assim, Rafael, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bom, o profeta Isaías começa esse versículo, esta passagem da Bíblia, dando uma informação muito importante, dizendo que esta visão que ele teve do trono de Deus aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias, um homem que reinou durante 52 anos sobre Judá. Este homem foi um rei que temeu a Deus e por causa disso Deus lhe deu prosperidade, paz, ele venceu os seus desafios e foi um rei muito bem sucedido. Mas por que este rei morreu? Ou de que forma este rei morreu? Ele morreu com lepra, separado da sua família. E ele contraiu essa doença porque ele desobedeceu a Deus. Ele quis fazer algo que Deus não deu a ele a fazer. Somente os sacerdotes que trabalhavam no templo podiam queimar incenso nas cerimônias religiosas ali de Israel. E ele se atreveu a queimar o incenso. O que aconteceu? Ele foi repreendido pelo sacerdote. Mas ele disse: olha, eu sou o rei. E continuou na sua teimosia. E na mesma hora ele ficou leproso. E como castigo, por ele ter desobedecido esta ordem de Deus que estava na lei de Moisés, que só os sacerdotes podiam queimar incenso, ele morreu leproso. Agora, uma pessoa que reinou durante 52 anos com prosperidade, quando ele morre, é evidente que toda a nação estava abalada e toda a nação sabia que ele morreu porque ele desobedeceu a Deus. Mas, nesse ano, Isaías diz que viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As orlas dos seus vestidos enchiam o templo, e serafins, que são anjos, voavam, né? E cada um desses serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque eles não olhavam para o trono de Deus, com 2 asas eles cobriam os pés, em sinal de reverência ao Senhor, e somente 2 asas eram usadas para que eles pudessem voar. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E não era um clamor simples, porque diz que as bases do limiar
se moviam à voz do que clamava. Era um som muito forte. Quando os serafins diziam uns aos outros, proclamavam: Santo, 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 tudo tremia. Tudo era abalado diante da santidade de Deus. E Isaías, quando ele viu essa situação, quando ele viu que os anjos não ousavam olhar para Deus, ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Se os anjos não ousam olhar para a face de Deus, por que eu pude ter essa visão? Então ele tremeu, mesmo sendo Isaías um homem de Deus, mesmo sendo Isaías um homem que nós poderíamos considerar santo, diante da santidade de Deus, ele tremeu. Então, se tem um atributo que Deus destaca na sua palavra, é a sua santidade. Se há uma pessoa justa em Israel, é Isaías. E quando essa pessoa justa, eu vou chamar ele de justo, essa pessoa justa, Isaías, quando viu Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele viu Deus, ele viu o Deus Jeová. O atributo, como a gente acabou de ler, é a santidade aqui que é destacada. Os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero enfatizar Isaías 6, mas eu quero também fazer uma leitura de Daniel no capítulo 10, onde outro profeta, o profeta, né? Teve um profeta que ele disse: se há homens justos como Daniel, Jó e Noé. Então ele coloca no mesmo bojo da justiça Daniel, Jó e Noé, como pessoas justas nessa terra. E Daniel é esse profeta, um homem chamado de justo. Agora ele vai ter uma visão de Deus, ele vai chegar na presença de Deus, e nós vamos ver aqui qual que vai ser a reação de Daniel quando ele chegou na presença de Deus. Em Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 4: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Então nós vemos aqui que Daniel, este profeta chamado de justo, ele, quando viu a pessoa de Deus, ele desfigurou, ele ficou com medo e ele caiu sem sentidos, com o rosto em terra, porque é claro, como nós enfatizamos usando até o texto de Isaías 6, Deus é santo, santo e santo. E eu gostaria de lembrar que o livro do profeta Isaías foi escrito em 750 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, naquela ocasião, quando Isaías viu, aqueles anjos clamavam: Santo, Santo, Santo. Mas o apóstolo João, ele vai ter uma visão semelhante no livro de Apocalipse, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, no ano 90 da era cristã. Se nós somarmos que com os 750 anos que Isaías viveu e profetizou, teve esta visão antes de Cristo, com os 90 anos, teremos aí quase 900 anos, 840 anos, né? Depois daquela visão. E que o João viu ali em Apocalipse capítulo 4 e versículo 8. Ele teve uma visão do trono de Deus e ele viu seres viventes que também tinham 6 asas, ou seja, é uma visão semelhante. E esses seres viventes, cheios de olhos, também clamavam uns aos outros,
Mas ali acrescenta o detalhe que eles não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então veja, mais de 800 anos depois, quando João teve esta visão, ele viu os anjos na mesma situação, falando as mesmas coisas uns aos outros, sem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então veja, Deus dá muita importância à sua santidade e Ele quer que nós saibamos muito bem disso. Não existe nenhum outro versículo na Bíblia destacando outro atributo de Deus desta forma. Você não vai encontrar versículos dizendo que Deus é amor, amor, amor. Nenhum. Agora que Deus é santo, 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 você vai encontrar 2 e ainda vai dizer que os anjos não descansam nem de dia nem de noite e não param de proclamar que Deus é santo. Agora, uma observação interessantíssima em relação a Isaías tendo a visão de Deus, o próprio Daniel tendo essa visão de Deus e agora João tendo essa visão de Deus. Aqui no capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos ler o seguinte: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, quem? João. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então João, quando chegou na presença de Deus, ele caiu como morto. Só um detalhezinho aqui, tanto Isaías, quanto Daniel, quanto João chegando na presença de Deus, tem aquela questão, é apenas uma visão. Até Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala que não sabe se é no corpo ou se é fora do corpo. Nós não queremos enfatizar isso neste programa. Nós apenas vamos mostrar aqui que quando esses 3 profetas, os 3 são profetas, chegaram na presença de Deus, os 3 ficaram com medo. Ou melhor, vamos usar a palavra temor. Os 3 ficaram com temor na presença de Deus. E eu tenho que te fazer uma pergunta. Você está preparado para estar de frente com esse Deus santo, santo, santo? Então, Rafael, temos destacado, porque a Bíblia destaca a santidade de Deus. Mas o que significa a palavra santo? O que significa a palavra santidade, né? Muitas pessoas que já conversamos e que já ensinamos sobre esta passagem das Escrituras dão várias respostas. Mas nós vamos direto ao que significa a palavra santo. A palavra santo tem o seu significado como separado. Então Deus é separado de tudo aquilo que não é puro. Deus é santo, Deus é separado, significa que o pecado não entra na presença de Deus, que Deus não suporta, que Deus não aguenta e que o Deus tem nojo do pecado. O profeta Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal e nem a opressão. Então Deus é separado, o pecado jamais poderá entrar na sua presença. Deus está longe e muito distante do pecado, porque Deus não pode suportar o pecado na sua presença. Isso aí, Deus ele é separado. O termo aqui original que nós usamos no Novo Testamento é hagios, ou hagios com H. Isso significa que nós estamos separados para Deus e por Deus. Então, se você feche os seus olhos e imagine um mundo, você vai conseguir olhar 2 grupos neste mundo. Os grupos dos separados para Deus, que são salvos, e o grupo dos perdidos, os ímpios. Então Deus ele é da mesma forma separado no céu, em santidade, em plena luz inacessível. Esse Deus está separado da humanidade. E por isso que João, Daniel, Isaías, quando chegou na presença de Deus, eles ficaram com medo, porque eles sabiam muito bem que eles são pessoas comuns, pecadoras, por mais que são
santos, né, em santificação, mas eles ficaram com medo. Nós estamos preparados para ver Deus após a nossa glorificação, que é claro, é um assunto para os próximos vídeos. Bom, Isaías, ele ficou com medo. Ele disse, ai de mim que estou perdido. E ele conhecia a história do rei Uzias, e ele sabia que aquilo que aconteceu ao rei era retribuição de Deus à irreverência do rei diante de Deus. Então, como retribuição à sua irreverência, o rei ficou leproso e ele morreu. Isso significa que Deus irá retribuir a todos nós de acordo com os nossos pecados. E Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele sabia que como retribuição, pelo fato dele ser pecador, viria algo terrível, porque ele estava diante do Deus Santo, Santo, Santo. Saiba de uma coisa, Deus irá retribuir a todo pecador a sua irreverência, a sua falta de temor diante dele. Então destacamos aqui de todos os atributos de Deus que nós lemos nas Escrituras, a santidade de Deus, ela é enfatizada pelo menos em 2 textos e 3 vezes. Seria mais ou menos como uma mãe chegar até uma criança, um filho, e dizer o seguinte: não, 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 você não vai fazer isso, eu não permito. Da mesma forma, quando o profeta, tanto João quanto Isaías, diz que Deus é santo, 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 ele está enfatizando, ele está marcando, deixando muito claro, sem sombra de dúvidas, que Deus ele é santo, separado, não habita no pecado, e o pecado não habita nele. Então, agora nós vamos, através dessa introdução, agora nós vamos responder a pergunta: Deus não é amor? Bom, nós vimos que ele é amor, mas ele também é santo. Então, por que não são todas as pessoas que serão salvas? Primeiramente, Deus irá retribuir, como nós falamos, né? E a retribuição será terrível. O livro de Moisés, o 5º livro, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, descreve a retribuição de Deus aos nossos pecados da seguinte forma. Deus diz: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Se o ser humano não conseguir se livrar das consequências do seu pecado, ele terá como retribuição de Deus a justa ira. Ele terá como retribuição de Deus o julgamento. E ele chama aqui de calamidade. E esta palavra é muito apropriada, porque o que vai se abater sobre o pecador não salvo, sobre o pecador não redimido, é uma verdadeira tragédia, uma verdadeira calamidade. Então, Deus irá retribuir. No Novo Testamento, este versículo que nós citamos é usado mais uma vez pelo escritor aos Hebreus. Ele vai dizer que nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Isso está em Hebreus capítulo 10 e versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele continua dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus é justo ao julgar. E porque ele está retribuindo a nós a nossa falta de temor e a nossa falta de reverência diante dele. Deus tem que punir, porque Deus é justo. E todos os pecados serão punidos. Nenhum pecado ficará impune, porque é a retribuição de Deus para com os nossos pecados. É interessante que as pessoas, quando escutam essas afirmações que nós estamos fazendo aqui, chegam até a pensar que Deus é mau. Olha só, hein? O raciocínio dessa pessoa leva a essa conclusão. E eu creio que é porque essa pessoa é pecadora. Logo, se ela não conhece a verdade, não é tocada pelo Espírito Santo, a conclusão dela vai ser uma conclusão deturpada, né, em relação às Escrituras. Mas agora eu quero te levar a você fazer aí uma meditação.
Imagine a prefeitura da sua cidade, ou não sei, a sua escola, de repente fazer um concurso para que você faça uma prova, e nessa prova você vai ter o direito de ter algum benefício. Ou de repente ingressar dentro de uma prefeitura, ou de uma universidade, enfim. Você vai fazer uma prova e você vai ingressar dentro de alguma coisa, algum benefício. O seu interesse é fazer a prova para ingressar em alguma coisa de benefício seu. Ok, você estuda, mas não estuda muito, você não presta atenção naquilo que você está lendo, você deixa os livros de lado e vai fazer aquilo que te interessa, você fica nas redes sociais, você fica no Facebook. Ok, você não estuda muito bem, estuda pouquinho. Quando você faz a prova, você não passa nessa prova. A culpa é de quem? A culpa é de quem fez ali aquele concurso ou a culpa é de você que não estudou? Eu quero que você medite e tenha uma conclusão sincera e honesta. Se você não estudar, logo você não vai passar em um concurso. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus não é mau porque ele vai punir as pessoas. Essa já é a consequência do pecado do homem. O homem fazendo alguma coisa ou deixar de fazer, ele já vai para o inferno. Então Deus, ele mostra que ele é amor, porque ele clama: entrai pela porta estreita. Vocês lembram do nosso programa passado? Ele clama, é um imperativo, é como se ele estivesse ordenando para que você entrasse na porta estreita. Isso é amor. Em toda a tua vida, Deus está clamando para que você se arrependa, para que você converta. E o tempo todo você vai negando a Deus, você vai fazendo aquilo que te interessa. Faz as coisas do mundo, faz as coisas do sistema e fica perdido nesses Netflix da vida, Facebook, WhatsApp e tal. Ok, no final da vida você vai se ver dentro de um inferno, não porque Deus te jogou lá, mas porque já era consequência do seu pecado. Bem, você não sabia disso, creio, né? Nem todos sabem dessas coisas, mas agora você sabe. E o apóstolo Paulo, em Atenas, na Grécia, na sua grande pregação no Areópago, ele disse o seguinte: e isso está descrito no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, quando ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou e acreditou a todos quando ressuscitou de entre os mortos. Então você não sabia, mas agora sabe que os seus pecados são graves e que Deus estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E deu certeza a todos. Então os seus pecados clamam pela justiça de Deus. E Deus diz que os seus pecados merecem a pena de morte e morte eterna. Deus, sendo amor, ele não quer que isso se abata sobre você, mas ele também é santo e ele também é justo e ele há de julgar. E por isso Deus avisa, por isso Deus aconselha, para que você se arrependa, pois ele já determinou esse dia. Isaías, naquela ocasião, quando ele diz: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, acontece que um anjo vai até o altar, toma uma brasa como a tenaz e toca nos lábios de Isaías e diz que a sua iniquidade foi tirada. Então Isaías passa a ouvir a voz do Senhor, mas naquele momento diz a Bíblia que ele foi purificado por Deus, com uma brasa que foi tirada do altar. Deus é amor. Então ele purifica aqueles que nele creem. Ele purifica aqueles que o buscam. O que você precisa fazer é buscar a Deus. O que você precisa saber é conhecer a sua palavra e saber como que Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, e é o que nós vamos responder a partir de agora. Falando em Deus purificar a nós, né? Em Deus purificar a nós, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22, ele diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade.
tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros. Então, após a salvação, ele purifica ainda a nossa alma, mas é necessário lembrar que, primeiramente, devemos ser coparticipantes também da sua santidade. Está lá no verso 16, porque está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Ele é uma referência lá de Levítico capítulo 11, onde Deus diz que ele é santo, então nós devemos ser santos, também separados. Deus é amor? Sim. O que é o contrário do amor? É a ira de Deus. Se você rejeita esse amor de Deus, é claro que te sobra a ira de Deus. A palavra evangelho significa boas novas de salvação. Então, o Senhor Jesus Cristo veio e trouxe boas novas de salvação, ou seja, o caminho para que você tenha todos os seus pecados cancelados está aberto. E o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por você, e o mesmo apóstolo Pedro, citado pelo Rafael, diz no capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Pedro ainda diz, carregando ele mesmo sobre o seu próprio corpo no madeiro todos os nossos pecados. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho vem dizer isso. As coisas estavam ruins. Você, diante da santidade de Deus, estava totalmente perdido, porque você tinha um preço a pagar, uma retribuição, mas a vingança de Deus, a ira de Deus, caiu toda sobre a pessoa do Senhor Jesus. E ele nos substituiu na cruz do Calvário. E o Evangelho vem trazer essa grande boa nova para você. Você pode ser salvo. Você pode ser totalmente perdoado se você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, o Deus Santo e o Deus que também é amor, ele pode ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, porque ele não deixou o pecado impune. O pecado foi totalmente punido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é uma salvação planejada desde antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem iria se corromper. Ele planejou, enviou profetas, enviou Moisés com suas leis, depois enviou seu Filho Jesus Cristo e passou por tudo aquilo, todos aqueles ensinos até a morte na cruz do Calvário. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grandiosa salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, como que nós vamos escapar se negligenciarmos essa salvação? Você está aí do outro lado, ouvindo, ou até mesmo assistindo no YouTube este programa. Se você negligenciar essa tão grande salvação, só tem um caminho para você. Então, nós temos pessoas que são purificadas pelo sangue do Senhor Jesus e pessoas que ainda não foram purificadas pelo sangue de Cristo. Todos os que não são salvos, infelizmente, no final da sua vida, por decisão própria, estarão recebendo a retribuição de Deus no inferno. Todos os que estão partindo, todos os que estão morrendo sem Cristo, sem salvação, já estão recebendo o castigo de Deus, já estão no inferno, já estão sob tormentos e tormentos terríveis. Agora, todos aqueles que são salvos partem para a eternidade. Todos esses estão junto com Cristo, estão no paraíso, estão gozando das bênçãos que foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Bom, eu disse isso para dizer que no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todos aqueles que estiverem vivos, a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o que diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 8, que naquele dia, o próprio Senhor Jesus, que talvez você tenha dificuldade de associar ira a Deus, vingança a Deus,
e tenha muito mais dificuldade de associar ira e vingança à pessoa do Senhor Jesus. Mas o que diz segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 8: Jesus voltará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Preste bem atenção, Jesus voltará em chamas de fogo, tomando vingança. Ele diz com dois grupos de pessoas, contra os que não conhecem a Deus. E como que ele pode se vingar daqueles que não o conhecem? Eles não o conheciam. E sabe por que não conheciam? Não o conheciam porque não buscaram. Não conheciam o Senhor Jesus Cristo porque não se preocuparam em conhecer. Porque não pensaram na vida eterna. Porque realmente foram pessoas que viveram despreocupadas. É por isso que não conheciam o Senhor Jesus. Porque todo aquele que quiser conhecer a Cristo, conhecerá. Porque Deus se dará a conhecer a essa pessoa. Então o primeiro grupo de pessoas aqui que estará vivo naquela época é o grupo daqueles que não conhecem a Deus. E tem um segundo grupo, é o grupo daqueles que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses serão julgados por não obedecer o evangelho. E o que é o evangelho? Boas novas. Ou seja, essas pessoas conheciam o evangelho, conheciam a Deus, foram confrontados com a verdade, mas eles não abraçaram, eles não obedeceram, ou pensaram, talvez mais para o futuro, talvez daqui a um tempo, quando estiver mais jovem, tiver mais velho, tiver aproveitado mais a vida, então eu vou obedecer o evangelho. Só que pode ser que não vai haver tempo, pois a Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então Jesus, em chamas de fogo, tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. O destino será comum. Ele diz que estes, os que não conhecem a Deus, os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então vemos que Jesus Cristo, ou o próprio Deus, ele realmente é amor, como João escreveu. Deus, sim, ele é amor. Mas nós vemos que as pessoas estão rejeitando essa grandiosa salvação, estão negligenciando essa tão grandiosa salvação. Deus tem se revelado, tem se mostrado através da própria vida, através das circunstâncias que ele existe. As pessoas estão buscando os seus próprios interesses. Então sim, Deus é amor, mas a partir do momento que você rejeita esse amor, então sobra a ira de Deus sobre essas pessoas. E a ira de Deus é revelada para essas pessoas porque sim, ele é amor, e esse amor foi rejeitado pelos homens. Bom, existe um texto belíssimo, que o apóstolo Paulo descreve como Deus ama o ser humano e como Deus salva o ser humano. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Aquela paz que invadiu o coração de Isaías quando ele foi purificado, também invadirá o seu coração, pois o sangue do Senhor Jesus te purifica. Ele diz: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele vai dizer ainda: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mais adiante ele vai falar que Deus provou o seu amor para conosco, quando ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém poderá dizer que Deus não ama. Deus ama, e este amor de Deus é provado, porque Deus, sendo santo, Deus sendo justo, ele resolveu o problema do nosso pecado, da nossa injustiça, mandando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente, diz o versículo 7, alguém morreria por um justo, pois pelo justo poderá alguém se animar a morrer. Mas Deus prova
o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. E nós só temos que dar graças a Deus que Ele nos buscou, Ele nos salvou. Da mesma forma que foi Deus quem foi atrás de Adão, atrás de Eva, para resolver aquele problema de pecado. Assim mesmo, Ele foi atrás de nós e eu tenho certeza que Ele está indo atrás de você para que você escute a palavra dEle. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 3, diz que não há quem busque a Deus. Deus já revelou para você o seu amor, já te buscou. Agora resta saber, você está indo de encontro para com Deus ou correndo de Deus? Então, no final da vida, se você não receber esse amor de Deus, um tão grande amor com que nos amou, é claro que o seu lugar não vai ser muito bom não, viu? Então, Deus providenciou um plano para salvar todo mundo. E Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é o favor de Deus aos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas João diz no capítulo 2 do seu livro, da sua primeira carta, o seguinte, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo inteiro. É uma salvação muito grande, custou caríssimo. O Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário, sofreu, foi humilhado, Deus ali o moeu, Deus ali o esmagou por causa das nossas transgressões, como mesmo Isaías vai dizer no capítulo 53 da sua carta. Esta salvação é grande e ela está disponível a todos. Se todas as pessoas do mundo se renderem ao Senhor Jesus, há suficiência no seu sangue para que essa pessoa seja salva. E se houvesse 1000 mundos, como diz o comentarista, e a população dos 1000 mundos se convertesse, ainda haveria suficiência no sangue do Senhor Jesus para salvar todas as pessoas e ainda sobraria. Ou seja, Deus providenciou um plano capaz, suficiente para salvar todos os seres humanos se todos se converterem. A porta está aberta para você. Mas se você não se arrepender, o que você vai receber é a justa retribuição de Deus pelos seus pecados.